Não há pesquisa financiada em relação a isso. Embora haja uma verdadeira questão, pelo menos estrategicamente falando, sobre este assunto. Primeiro, porque se trata de fazer a ciência avançar. Em segundo lugar, porque não é uma oportunidade tão cara assim a partir do momento em que começamos a investir para seguir nessa direção. Em segundo lugar, pelo fato de que a ciência avança, isso significa que estamos diante de inovações disruptivas, ou seja, estamos diante de novas tecnologias potenciais das quais todos podemos nos beneficiar. Incluindo, claro, poderíamos dizer, o primeiro estado ou o primeiro país que colocar as mãos nessas tecnologias e que poderá buscar beneficiar seu exército ou suas equipes. E isso faz parte da desinformação ou do segredo mais ou menos mantido que pode ter havido sobre isso. Mas esse raciocínio, que é um raciocínio um pouco de rivalidade entre países, não se sustenta na escala humana. Fiquei realmente impressionado com as declarações dos militares durante as audiências nos Estados Unidos, onde explicam que durante 5 anos, 6 anos, sempre que faziam saídas ao mar, isso se refere, por exemplo, à costa leste do lado do Atlântico. Faz parte dos vídeos que vazaram e que foram gravados em 2015 e 2016, entre 2015 e 2020, pelo menos é o que ele vai dizer durante sua audiência no Congresso dos Estados Unidos. Bem, sempre que havia saídas ao mar para missões de treinamento ou outra coisa, eles encontravam esquadrilhas. Esquadrões desses objetos não identificados, e estamos falando de objetos não identificados que correspondem, por exemplo, em um caso de quase colisão, a um cubo escuro cercado por uma esfera translúcida. Não estamos falando de algo que se pareça com um drone ou um raptor, estamos falando de outra coisa em termos de comportamento. E então o que acontece é que esses encontros, em algum momento, lhes se tornam comuns e eles lidam com isso, mas dizem claramente que, no dia a dia, fazia parte dos encontros que tinham constantemente e que houve toda uma geração de pilotos que se encontrou cruzando o voo, suas caudas, com esses objetos estranhos que podiam encontrar de perto, de longe e sobre os quais também temos medições instrumentais. Ou dependemos dos Estados Unidos para ir ao cerne das questões em certos aspectos, ou dependemos dos Estados Unidos para obter informações sobre este assunto, ou desenvolvemos nossa própria autonomia estratégica nisso, desenvolvendo nossas próprias capacidades de inteligência e informação. E nesse momento, acredito que a Europa tem um papel a desempenhar nisso. Da mesma forma que os Estados Unidos investiram 22 milhões de dólares há 15 anos nesse assunto, não vejo como não poderíamos encontrar 22 milhões de euros para realizar uma pesquisa intensiva durante 2 anos, com cerca de 50 pessoas contratadas para isso, para cruzar os dados e continuar a avançar na instrumentação, na revisão dos elementos do espectro luminoso, no estudo dos infrabaixos, dos infrassons, etc. Temos uma quantidade, em termos de instrumentação pelo menos, de ferramentas que nos permitem medir o invisível, avaliar as coisas e, portanto, encontrar pistas sobre as descobertas científicas, incluindo descobertas teóricas de física fundamental que estão subjacentes a essas proezas, às quais inúmeros testemunhos confiáveis têm sido confrontados há décadas. E isso se transfere, começa a descer para o espaço público, e daí essa proposta que faço de Primavera dos OVNIs, onde, de fato, após o choque midiático de 2017, algo acontece que nos fez mudar em termos de consciência. Então, claro, a questão dos OVNIs, falávamos um pouco fora do ar com Batiste, claro, a questão dos OVNIs é um pouco uma gaveta onde colocamos muitas coisas. Coisas que podem estar ligadas ao paranormal, coisas que podem estar ligadas a eventos naturais, é claro, coisas que podem ser de origem humana, como, por exemplo, o famoso foguete que atravessou o céu e criou a espiral azul que foi observada na atmosfera recentemente. E é muito bom que possamos explicá-las, pois justamente isso nos permite entender melhor como o mundo funciona. Então é perfeito. O que importa é que nos permitamos investigar, porque é ao nos permitirmos investigar que poderemos encontrar respostas. Mas então, Baptiste, poderíamos imaginar um pouco como a conquista do espaço em um determinado momento, que haja uma cooperação internacional sobre esses assuntos, já que isso normalmente ultrapassa a conflitualidade entre potências?
Bem, isso já acontece atualmente. Temos cerca de 10 grupos científicos ao redor do mundo, em todos os continentes, que trabalham sobre o assunto. Falávamos de Rodney Verne há pouco, mas realmente está distribuído por todo o mundo. Temos iniciativas políticas também em todo o mundo. Então é simplesmente uma ciência emergente, ou seja, temos grupos que estão se formando. Simplesmente, o princípio da descoberta científica é tentar obter os resultados mais sólidos possíveis. E estamos nessa fase. Mas todos os grupos estão em comunicação entre si, compartilham seus métodos e suas formas de fazer para obter os melhores dados possíveis. E eu diria que a grande vantagem dessa pesquisa em relação a todos os outros campos da pesquisa científica é que você está sempre na dúvida quando faz uma pesquisa científica. Você não sabe se vai descobrir algo, porque no método científico isso não conta. Você testa uma hipótese. Se você a refuta, descobriu que sua hipótese é falsa. Se você a confirma, descobriu que sua hipótese é verdadeira. Mas aqui já temos os objetos que estão presentes, já temos sua assinatura, sabemos que eles estão lá, temos todos os testemunhos que nos permitem. Então, na verdade, a descoberta é garantida. O que falta é uma vontade política de avançar sobre o assunto. E entender que a repugnância que temos em abordar esse assunto seriamente é simplesmente a melhor operação que os serviços de inteligência americanos já realizaram. Sabemos disso desde os anos 70, pois um cientista militar da defesa australiana investigou para seu governo para saber por que era tão difícil trabalhar no assunto dos OVNIs. E ele descobriu que, na verdade, era uma operação dos serviços de inteligência americanos que manipularam as opiniões para tornar o assunto ridículo. As famosas agências de 3 letras. A partir desse momento, é preciso entender que toda a repugnância que sentimos em trabalhar seriamente no nível científico sobre esse assunto... Eu sou uma vítima, eu acho disso. É resultado dessa manipulação da opinião que ocorreu? Sim, tentam ridicularizar de fato, porque na verdade eles não dominam. Será que Charles Maxence, falávamos sobre o lado hostil de alguns fenômenos extraterrestres, mas ouvimos muito falar... E nas redes, do contrário, ou seja, o fato de que são vigilantes, eles cuidam de nós, cuidam da evolução da humanidade, que quando há riscos justamente de conflagrações mundiais, até mesmo nucleares, de vez em quando eles estariam em condições de intervir. Isso é um conto de fadas ou há também realidades por trás disso? Então, há 2 níveis. Primeiro, estamos em projeções, somos nós que projetamos intenções assim, ou que dizemos que está ligado a isso, e somos nós que realmente estamos nesse fato de fazer projeções antropocêntricas, como se diz, ou pelo menos de tomar nossos sonhos por realidades, eu ousaria dizer. Simultaneamente, em relação ao que chamaremos de contatados ou abduzidos. Então, aqueles que realmente tiveram contatos ou comunicações, na maioria das vezes, 9 em cada 10 vezes, são telepáticos com esses seres ou essas entidades. Uma parte deles nos diz que eles me enviaram imagens do planeta que estava sendo destruído. Eles nos enviaram imagens dos danos que estamos causando ao planeta onde viu fogo, vi explosões do planeta Terra. Sim, exatamente. E então, e psicologicamente, as testemunhas, os contatados vão mudar de personalidade. Eles se abrem para questões ecológicas, se abrem para questões de benevolência, de sensibilidade à beleza da natureza, de preservação da vida. Há um choque ontológico existencial que acontece, que se expressa e que se traduz por uma reorientação dos valores das testemunhas. E então isso é uma constante, por assim dizer. Ou seja, isso foi evidenciado de forma estruturada, acadêmica, com trabalhos de pesquisa. Estou falando das pessoas que dizem ter sido abduzidas ou que dizem ter tido contatos. Então não estamos apenas com os militares que cruzam com uma bola luminosa no céu. Estamos em uma categoria, uma família inteira de fenômenos. São os famosos encontros próximos, como se diz, os RR3 em francês, ou encontros do terceiro tipo, segundo Spielberg, e os cientistas que o acompanharam nisso. Então, é nos anos 90 que temos um acadêmico chamado John Mack, que faz todo um trabalho que é da mesma forma responsável pelo departamento de psiquiatria na Universidade de Harvard e que então
Ele explorou os psicodélicos, é amigo de pessoas que estão realmente, poderíamos dizer, no movimento do potencial humano, do desenvolvimento da consciência, etc. Ele é aberto aos estados de consciência alterados, bate papo com o Dalai Lama, enfim, de qualquer forma, ele é aberto às famosas abordagens orientais em relação ao corpo-mente e aos estados de consciência alterados. E, enfim, ele aplica esses métodos de trabalho, essas grades de leitura analíticas às pessoas contatadas, ou pelo menos às pessoas que foram abduzidas, e sua constatação é clara. Eles não são mitômanos, não são psicóticos, são pessoas que são sinceras no que dizem. Eu não sei se é verdade, mas o que é verdade é que eles viveram algo extremamente poderoso que os impactou profundamente, que os traumatizou. E quando me contam ou revivem a cena, eles realmente têm todas as características de alguém que está traumatizado no que compartilham comigo. E então, quando depois eles se ocupam de levar em conta os discursos, o que isso contém, é aí que vemos que as mensagens ecológicas, as mensagens de se preocupar com a Terra, não é simplesmente salvar a Terra, é se preocupar com a Terra, se preocupar com o vivo, é uma mensagem muito importante. E isso, então, isso cresce. Nós poderíamos dizer, na opinião pública ou na cultura UFO em geral, com os anos 90. Com os anos 90. Baptiste, você está versado nos aspectos militares. Será que, como foi dito em algum momento, Roswell, estou surpreso que ainda não tenhamos falado sobre isso, será que os militares conseguiram colocar as mãos, seja em entidades, o que seria mais evidente, ou pelo menos em material extraterrestre, na sua opinião? Há um caso que surgiu muito recentemente e que é muito interessante sobre isso e que se relaciona com a problemática nuclear. Nos anos 60, todas as nações do planeta fazem testes nucleares, mas os Estados Unidos tentam o programa que será chamado de Operação Fishbowl. A ideia é interceptar mísseis nucleares disparando um míssil nuclear e fazendo-o explodir na frente dos outros mísseis para desativá-los. Durante o único teste que vai ter sucesso, também haverá muitos fracassos que vão contaminar uma grande área da zona de teste. Durante um desses testes, há um objeto que vai ser derrubado do céu, ou seja, quando olhamos a imagem desclassificada, vemos a explosão nuclear e um objeto que cai e que parece intacto. Sabe-se pelos diários de bordo dos navios que este objeto foi recuperado e que o navio que recuperou o maior pedaço também apresentou nos dias seguintes a maior dose de radioatividade de toda a frota de recuperação de destroços. Portanto, há uma forte suspeita de que os Estados Unidos, pelo menos, recuperaram dispositivos. Este é um dos casos, há outros que são representativos da história. Mas isso permite conectar o discurso que as testemunhas de R3 podem nos contar, onde dizem que me disseram que o nuclear poderia ser perigoso, e nos perguntamos, mas qual é o interesse deles em nos dizer que o nuclear é perigoso? Talvez seja porque o nuclear é perigoso para eles. E assim, isso nos priva do nosso único meio de defesa que teríamos contra eles. Portanto, também é preciso se perguntar, o que nos faz acreditar no que eles nos dizem? Supondo que as testemunhas não estejam mentindo, já que a maioria dos testes que fazemos com elas sempre retornam de forma honesta. Talvez aqueles que falaram com elas tenham mentido e que eles mesmos tenham interesse em nos fazer pensar que o nuclear é perigoso. E vemos claramente a dimensão das operações psicológicas se retomarmos um pouco esses parâmetros geopolíticos ou que preocupam os serviços de inteligência. Baptiste lembrou o que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos. Foi em 53, basicamente, que em 52 tivemos um evento-chave sobre a Casa Branca, sobre Washington, chamado de Carrossel de Washington, que ocorreu em 2 finais de semana seguidos, no meio de julho. Estamos em 1952, nos Estados Unidos, onde há luzes que vêm dançar no céu, que aparecem e que giram sobre a Casa Branca, sobre Washington, sobre o Capitólio. Quando os aviões de defesa decolam imediatamente para proteger o centro do poder americano, as luzes desaparecem. E quando os aviões ficam sem combustível, vão pousar, retornam à base, as luzes voltam. E isso acontece assim durante 2 finais de semana seguidos. É preciso dizer que também há pilotos de aviões comerciais que têm contato visual com esses objetos e confirmam sua existência. E que também temos contatos de radar à distância nas bases militares que confirmam que há esses objetos que giram e vagam pelo céu. Então, após isso, temos uma conferência de imprensa
cerca de uma semana depois, temos uma conferência de imprensa um pouco desastrosa da Força Aérea Americana, que admite publicamente sua ignorância, que gagueja, que não consegue responder às perguntas da imprensa de forma convincente, já que estamos na capital dos Estados Unidos, afinal de contas. É o famoso efeito 14 de julho que você pode mencionar em discussões com alguns grupos, você poderá mencioná-lo depois, eventualmente. Batiste, a questão do 14 de julho, o cenário de 14 de julho, é realmente o fato de ter assim já que foi visto por dezenas de milhares de pessoas, acontece em um sábado à noite, por volta das 22 horas, e obviamente vira manchete na imprensa. Portanto, estamos diante de um evento importante do tipo divulgação chocante, sabe? A CIA, que foi criada em 1947, desde então, faz notas de análise estratégica, tecnológica e psicológica. Eles fazem notas de análise e durante todo o mês de agosto, todas as semanas, produzem notas de análise, já que se preocupam com o assunto, batem à porta da Força Aérea do Zemuel, Aquiles. Imagino que o presidente deve pedir essas notas. Você explica um pouco o que está acontecendo? De qualquer forma, é no nível da direção científica e tecnológica da CIA que as notas são produzidas. E após isso, há um comitê que será formado sob a égide da CIA, ou por iniciativa da CIA, em janeiro de 53, chamado de Comitê Robertson, que avaliará o risco que a questão OVNI representa em termos de segurança e risco estratégico. Porque, na verdade, nessas famosas notas que foram produzidas durante várias notas seguidas nos 2 meses que se seguiram ao carrossel de Washington, em julho de 52, falamos de operações psicológicas. Ou seja, o fenômeno merece ser analisado em termos de operações psicológicas, não seria uma operação psicológica. E então, como se defender desse tipo de agressão em termos de operações psicológicas, de PSYOPs em abreviação, mas também como nós mesmos, como serviço de inteligência, podemos usar a questão como uma arma de influência psicológica. E o que faz com que, no âmbito do Comitê Robertson em 53, é onde a política do silêncio, onde a política do segredo é decidida no mais alto nível do governo americano, pelo menos no mais alto nível da CIA. A CIA vai até dar a instrução de que oficialmente nunca se interessou pelo assunto e levará 20 anos, 25 anos, 30 anos para que a informação seja divulgada, para que o relatório Robertson seja divulgado, porque, na verdade, este relatório diz 3 coisas, há 3 recomendações que emergem deste painel. A primeira é que o assunto deve ser desacreditado, deve ser minimizado, para evitar um efeito de pânico e febre na população que viria assim saturar os sistemas de alerta e os sistemas de defesa, especialmente as redes de telecomunicação. Porque se todas as pessoas ligarem para os serviços de emergência, nossos sistemas de comunicação ficam saturados, não podemos usá-los. Portanto, é muito importante em relação ao público em geral que diminuamos a pressão, que diminuamos a febre, que baixemos a temperatura e, portanto, que minimizemos e ridicularizemos o assunto. E por trás disso, há a ideia de contatar a Disney, de contatar estruturas assim para fazer temas que vão assim diminuir a importância dada ao assunto. Segunda coisa, há a questão de formar, de dar uma verdadeira informação aos pilotos, aos militares, aos quadros de segurança e defesa em todo o país. Terceiro aspecto, vamos infiltrar as redes de OVNIs, vamos infiltrar as associações de ufologia, porque estas podem ser manipuladas pelos russos, pelos vermelhos. Estamos no dia seguinte, estamos no final da Guerra da Coreia, estamos no início do macartismo, ou pelo menos o macartismo vai emergir 1 ano e meio depois, e então é preciso absolutamente neutralizar o risco vermelho e, portanto, infiltrar as redes de OVNIs que podem ser instrumentalizadas para desestabilizar o país. E tudo isso é decidido em 53, em janeiro de 53. Então, no dia 14 de julho, Mathis Friscourt... A questão do 14 de julho é, na verdade, uma questão de prospectiva. Ou seja, acabamos de receber a notícia de que um exoplaneta poderia conter vestígios de bioassinaturas. Ou seja, uma vida extraterrestre? O que aconteceria se no dia 14 de julho um grande objeto aparecesse acima da Torre Eiffel? Como reagir a isso? Porque isso não acontece. Essa é também a questão implícita. Historicamente, isso aconteceu. Falávamos do 452? O comissário de Washington, é isso? Sim. Temos literalmente discos voadores que sobrevoam a capital americana.
Eles são perseguidos, atiram neles, recuperam destroços arrancados pelos tiros. Os destroços são enviados a um especialista canadense, que é um gênio científico da época chamado Wilbert Smith. Eles são então enviados de volta a um dos institutos de pesquisa mais avançados da época, chamado Instituto Battelle. O Instituto Battelle, então, envia um memorando à CIA dizendo para retardar o máximo possível as discussões sobre o assunto. Ainda não terminamos de extrair as informações sobre os materiais. E temos esse documento. Portanto, isso já foi provado na história. Temos 42 em Los Angeles, sim. Você quer falar sobre isso? Então, 42, e depois disso ainda tenho muitas perguntas, então vai em frente. Então, já não sei se você se lembra do filme de Spielberg, 1941. Esse filme um pouco agitado, pastiche, que é cheio de ação, mas cheio de humor, onde conta como Los Angeles, a cidade fica um pouco louca no meio da noite devido a luzes que aparecem no céu, ao que é tomado como ataques de japoneses que vêm atacar Los Angeles. E então temos todo o sistema de defesa da DCA, da defesa antiaérea, que entra em ação, e toda a cidade entra em frenesi, com colisões nas ruas, vigias que estão em uma roda gigante, a roda gigante se solta e começa a rolar pela cidade. Enfim, pouco a pouco, é como se fossem os Blues Brothers, mas que saem um pouco do controle. Mas é um filme de Spielberg chamado 1941. Este filme é um pastiche de um evento que realmente aconteceu em Los Angeles em 1942. É a mesma história, ou seja, essas luzes que apareceram no céu com raios luminosos que varriam a cidade de muito longe, onde eram luzes que estavam acima do oceano, que estavam no meio das nuvens. É claro que é à noite, sempre acontece à noite. E então a DCA entrou em ação e disparou milhares de projéteis contra esses objetos luminosos. Sem derrubar nenhum, não houve nenhum efeito, houve 2 mortes residuais relacionadas aos estilhaços dos projéteis, dos resíduos dos projéteis, tudo isso, e não resultou em nada. E no dia seguinte, a comunicação oficial foi falso alarme. Falso alarme, nos enganamos, eram balões voadores que passavam, quando na verdade isso preenche todos os requisitos de uma aparição de OVNIs, de um veículo que veio acima da cidade e que foi observado massivamente pela população. Da mesma forma, obviamente, no dia seguinte também haveria as mesmas manchetes na imprensa, sempre com fotos de página inteira, sempre igual, nas capas. E então, 1941, o que chamamos de a Batalha de Los Angeles, no nível da história oficial, é um falso alarme e uma histeria coletiva que atravessou a cidade de Los Angeles naquele ano, com a DCA, que, lembremos, disparou milhares de projéteis em direção a luzes que estavam no céu. Do ponto de vista das redes de OVNIs ou da cultura ufológica, considera-se que há, no entanto, uma probabilidade muito alta de que tenha sido uma aparição de OVNIs acima de Los Angeles. Obrigado, Charles Maxence. Batiste friscou. Há rumores, até mais do que rumores, gravações explicando, por exemplo, Medvedev, que era na época, eu acho, presidente da Rússia, que eles parecem dizer sim, eles parecem saber que, de fato, eles estão interessados, que tudo isso é bem conhecido. Você acha que todas essas informações que são, de qualquer forma, públicas agora, nada escapa aos presidentes, aos grandes presidentes das grandes potências? Então, na verdade, é porque os meios de comunicação ocidentais transmitem muito pouco os meios de comunicação russos, mas para eles não há segredo, na verdade. Ou seja, em 2020, quando a Marinha confirma que os 3 são absolutamente inexplicáveis. Ou seja, não só temos a investigação do grupo secreto chamado ATIP, mas eles durante 3 anos tentaram explicar os 3 vídeos que foram divulgados. Então, estamos falando dos 3 vídeos infravermelhos que foram apresentados a partir de 2017. Então, em 2020, a Marinha confirma, somos incapazes de explicá-los. São PANs, portanto, o nome contemporâneo dos OVNIs. Aqui estão, nós as damos a vocês porque, de qualquer forma, elas são tão conhecidas que não adianta mantê-las em segredo. Nesse momento, os generais russos respondem, mas isso é ridículo. Nós já faz 70 anos que as observamos. Vocês só agora percebem que isso existe. E eles zombaram abertamente da atitude americana sobre o assunto. E ao longo da URSS haverá grupos semi-científicos, semi-governamentais, que se formarão para estudar esses objetos de maneira muito científica. Há 2 anos tivemos um novo programa de pesquisa que foi aberto na Universidade de Estudos de Física de Altas Energias na Rússia.
Eles não têm tabu? É porque são comunistas? Será que o lado religioso também faz hesitar? Ou seja, isso poderia chocar algumas convicções religiosas nos países ocidentais, por exemplo? Na verdade, há várias ondas e atitudes durante a URSS, dependendo dos líderes. Houve períodos em que se pedia aos cidadãos que reportassem informações à Força Aérea porque ela mantinha uma investigação. Depois houve medo de que isso fosse usado pelos Estados Unidos para manipular a opinião. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, sim. Eles também estavam na hipótese de operações psicológicas. E por acaso eles estavam certos, ou seja, durante o mesmo período, os Estados Unidos lançaram centenas de balões equipados com câmeras sobre o território soviético, dos quais os soviéticos riram muito, pois derrubaram os balões e recuperaram as câmeras. O que é um paralelo muito engraçado quando, em 2023, os Estados Unidos se indignam que os chineses enviem um balão para observá-los, enquanto eles mesmos, 30 anos antes, fizeram a mesma coisa. Então, veja, também estamos nessa luta por informações. E os chineses, então, quais são suas observações? Bem, os chineses são muito abertos sobre o assunto, pois declararam abertamente ter um programa militar de observação. Desde os anos 70, eles têm associações ufológicas que contam com milhões de membros que coletam informações quando um cidadão chinês vê um objeto no céu e as repassam para o exército chinês, e eles declararam que agora tinham dados suficientes, estavam desenvolvendo inteligências artificiais para prever as trajetórias desses objetos e poder recuperá-los diretamente. Sim, ou seja, na era do Big Data, havia hipóteses de ordens subjacentes em termos de frequências de aparição, locais de aparição, períodos de aparição. E então, na era do Big Data, estamos fazendo todas essas consolidações de um ponto de vista estatístico. Existem períodos mais propícios para que eles apareçam? Existem regiões ou zonas mais propícias para que eles apareçam? E isso abre ainda outras hipóteses. Está relacionado a deformações do campo magnético terrestre que se tornam propícias à aparição de certos objetos nessas zonas ou certos fenômenos? É porque as condições particulares entre o céu e a Terra podem criar portais dimensionais que facilitam a aparição e o deslocamento da materialização desses objetos que vêm de outro lugar, etc. Realmente há mais de uma, eu conto, de memória, mais de 150 hipóteses que existem sobre o assunto, desde os anos 70, que explicariam os OVNIs, os extraterrestres, tudo isso. Então, somente vemos claramente que todas as hipóteses estão na mesa e estão abertas, mas, ao mesmo tempo, nenhuma responde exatamente a essa realidade. E isso implica que, em relação a um fenômeno que não é humano, que não é de origem militar, que não está ligado a protótipos experimentais que desenvolvemos, em relação a esse fenômeno que vem de outro lugar, que vem de cima, que vem de lado, bem, na verdade, ele escapa ao nosso entendimento. É de outra escala, é de outra ordem e, no entanto, há casos recentes, casos um pouco mais antigos, temos crônicas medievais, inclusive no Japão, inclusive na China e em outros lugares, que também relatam com desenhos em pergaminhos de folhas de arroz, que nos relatam estampas, que nos relatam esses tipos de encontros e os diálogos que puderam ocorrer com os seres que apareceram dessas esferas ou dessas embarcações. Então temos algo que está lá, que nos supera, e então, na verdade, é um estresse evolutivo. Eu vejo isso como uma pressão evolucionista, ou seja, isso nos convida a sair da nossa zona de conforto, a sair de um estado de estupefação e a investigar, a ir ao encontro do que podemos entender. Tudo o que vamos elaborar sobre isso são apenas tentativas desajeitadas de tentar entender e dar sentido a um fenômeno que nos supera. Mas, por outro lado, encará-lo de frente para que possamos evoluir é necessário. E é por isso que eu defendo ou pleiteio a favor de uma abordagem evolucionista sobre o assunto. Ou seja, temos um interesse no nível da nossa evolução psicológica ou talvez de civilização em encarar o fenômeno de frente. Porque mesmo que o fenômeno de frente seja um mistério hoje, né, o que podemos entender desse mistério contribui para nos fazer evoluir como civilização, como país, como cultura, como espécie. E então há algo como um estresse evolucionista, como se diz nas ciências da vida, que está ligado a isso. E quanto mais cedo o levarmos em conta, melhor poderemos nos
desenvolver e evoluir no sentido certo. Obrigado, Charles Maxence. Realmente é uma pena porque poderíamos fazer pelo menos 2 ou 3 emissões assim, mas realmente é praticamente o fim da emissão. Baptiste Frisco, o que você espera quando já temos tudo isso? Já sabemos tudo isso e tudo está confirmado, com fontes e analisado. O que podemos esperar agora é em termos de revelações que nos fariam evoluir ainda mais em relação aos fenômenos extraterrestres. Bem, uma das coisas que espero ansiosamente são análises de destroços. Ou seja, um dos grandes pesquisadores sobre o assunto, o Dr. Jacques Vallée, recuperou cerca de 20 destroços de diferentes casos de queda ao redor do planeta. Isso é frequentemente considerado raro, mas na verdade, ao longo da história do planeta, temos um certo número de naves que caíram. O exame desses destroços é extremamente complicado, pois tivemos que esperar por uma tecnologia desenvolvida há 2 anos para começar a ver como a matéria desses destroços era estruturada. E observamos combinações de nanomateriais que não têm função na nossa indústria. Ou seja, tecnicamente, se pegarmos o melhor que podemos fazer na indústria, poderíamos reproduzi-los. Mas não temos nenhuma tecnologia existente que precise desses materiais. E então, o que espero com grande expectativa é um estudo completo com essa tecnologia que permitiria ter uma primeira engenharia reversa pública desses objetos, pois a partir da reprodução desses objetos, poderíamos usá-los para desenvolver novas tecnologias. Obrigado, Baptiste Friscourt. Parabéns por todo esse conhecimento, todo esse trabalho, toda essa seriedade. Não podemos dizer quão séria é esta emissão. Apenas uma palavra de conclusão, Charles Maxence, e teremos terminado esta emissão. Realmente algumas palavras. Obrigado por nos receberem e por permitirem que pudéssemos compartilhar um pouco do estado da arte sobre o assunto. É um pouco do que nos motivou em nossas investigações respectivas. Da minha parte, há um verdadeiro desafio. Estamos em um mundo multipolar do ponto de vista geopolítico. E isso significa que há uma ufologia japonesa, é a mesma coisa para a ufologia, há uma ufologia japonesa que existe, há uma ufologia chinesa, há uma ufologia russa, há uma ufologia sul-americana brasileira. No ano passado, tivemos 2 livros em francês que foram lançados sobre casos na África. Então, há uma ufologia africana que está se formando, inclusive com especialistas africanos que participam do dossiê e que compilam os casos e as informações. E então, sejamos conscientes de que, ao assistir, comendo nossa pipoca, o que acontece na série de TV americana, estamos embarcando em uma narrativa que nos leva a uma certa visão do dossiê e do assunto, enquanto, na verdade, outras visões são possíveis e é do nosso interesse levá-las em conta. Porque quanto mais tivermos grades de leitura, mais poderemos encarar de frente e menos estaremos na posição do avestruz e da negação. Bem, eu acho que é do nosso interesse encarar as coisas de frente em vez de querer olhar para outro lado e estar na negação ou no tabu. Bem, muito obrigado, Charles Maxence Layette. A Primavera dos OVNIs, a hipótese extraterrestre, o efeito, o mito, primeira edição com um prefácio de Didier von Clovelert. Aqui está, de qualquer forma, você tem aí. Obrigado a ambos. Realmente uma emissão fascinante e de uma rigorosidade. Parabéns. Aqui está a revista Geopolítica Profunda. É preciso assinar e, se ainda não for o caso, você pode ter uma semana de gratuidade. Então não hesite, Geopolítica Profunda. Estamos aqui na edição número 23. Você obterá, assim, formações online, em particular em matéria de descentralização financeira. Vamos lá. Acho que terminei, estou olhando atentamente. O número de assinantes, veja, está subindo um pouco tudo isso? 319.315 assinantes no YouTube. Vamos lá, continuem se inscrevendo, aqueles que puderam ouvir esta emissão e que ainda não o fizeram. Muito obrigado pela atenção de todos e desejo a vocês uma excelente noite e até amanhã. Proteger sua poupança dos bancos centrais e reinformá-lo diante das mentiras do Estado é nossa prioridade. Então, sob cada um de nossos vídeos, você encontrará diferentes links para lutar contra o sistema. Clique naquele com o telefone vermelho para agendar uma reunião conosco e discutiremos nossas soluções financeiras. De acordo com suas necessidades, ofereceremos a solução que melhor se adapta a você.
Falaremos sobre nossa estratégia, o investimento descentralizado 100% passivo. Uma solução chave na mão para colocar sua poupança fora da França, dos bancos e do euro. Ligue para nós para saber mais. Esta chamada é gratuita e, claro, não compromete a nada. Será um prazer conversar com você.